Na verdade, gente, hoje eu peguei um tema que é muito difícil de falar, né? De espiritualidade não religiosa, se existe, né? E como que a gente lida com isso. Eu acho que é um tema muito importante porque a gente sempre fala de uma coisa muito junto com a outra, né? A espiritualidade e a religiosidade é como se elas andassem sempre juntas e que fosse difícil de dissociar uma coisa da outra. Só que nas nossas falas, para quem estuda espiritualidade, a gente sabe que tem uma diferença enorme entre uma coisa e outra, né? E aqui eu vou trazer também um pouco da minha vivência, além daquilo que a gente já tem na literatura, né? Eu acho que é importante que a gente consiga acessar na literatura a base, mas para que a gente tenha, na verdade, um material para conseguir atuar com esses pacientes, tá? E quando a gente fala de espiritualidade em saúde, eu acho que é importante mesmo mostrar inicialmente que esses conceitos eles são diferentes e daí por si só a gente já consegue mostrar que uma coisa tem uma distância da outra, tá? E eu queria começar com algumas perguntas que eu acho que são interessantes, né? Por que a gente atrela a espiritualidade à religiosidade, né? A gente faz esse link direto o tempo inteiro. Por que uma pessoa que a gente chama de espiritualizada, às vezes é aquela pessoa que reza, aquela pessoa que faz uma oração, aquela pessoa que faz uma oferenda, e a gente sempre coloca uma pessoa espiritualizada como se fosse uma pessoa que consegue fazer esse link com o sagrado que ela acredita, com aquilo que ela se predispõe a acreditar, com aquelas regras próprias da instituição religiosa, né? E a gente, às vezes, olha para uma pessoa e fala assim, não, ela é uma pessoa espiritualizada, né? Dentro, principalmente do senso comum, a gente olha e já atrela uma coisa à outra. E com a presença das doenças, né? Como que isso funciona? A gente sabe que o processo de adoecimento, ele é algo muito difícil, ele é um corte na vida do sujeito, ele funciona como um real que invade a vida de uma forma que começa a abalar todas as estruturas possíveis das pessoas, inclusive a maneira como ela se reporta aquilo que é sagrado para ela. E às vezes é na doença que a gente tem a oportunidade de ver as pessoas tentando exercer aquilo que elas sempre quiseram ser, e não aquilo que elas fizeram no meio do caminho, com as construções sociais específicas, com aquilo que ela teve de referência da família, né, com aquela questão religiosa, às vezes, que ela trouxe da família. O exercício da espiritualidade dela também pode ser modificado, porque é aquela coisa, a gente não imagina, né? Mas na nossa vida a gente tem diversas programações. A gente programa, às vezes, estudar, trabalhar, ter filhos, fazer uma série de coisas. Mas ninguém fala, em 2019 eu vou vivenciar uma doença oncológica. Ninguém coloca isso nos planos de vida em momento nenhum, né? Ninguém coloca num plano de vida que vai ter que fazer uma cirurgia, né, em 2020. A gente não coloca isso como foco. E quando isso acontece, quando a doença entra em cena, muitas coisas também começam a se desestabilizar, tá? Então, e também que existem questões sociais e de personalidade que influenciam nesse exercício dessa espiritualidade. E eu acho que isso são pontos importantes, porque a gente não tem como dissociar o ser, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então a gente vive em prol de tudo que está ao nosso redor. A gente vive de acordo com o que o nosso corpo mostra para a gente, ou seja, se o corpo desenvolve uma doença, a gente não tem como ignorar isso, a gente vive com isso. Isso aparece para a gente. E é um real que a gente não tem como negar, como se afastar dele. Nós somos seres sociais, então tem aquela coisa, né? Eu não dependo de ninguém, não preciso da opinião de ninguém. Mentira, né? A gente depende de pessoas para absolutamente tudo que a gente faz, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Ninguém morre sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém se constitui sozinho. Até uma pessoa que escolhe viver sozinha, ela depende também de outras pessoas o tempo inteiro, né? Você depende de alguém no trabalho, você depende dos seus amigos, dos seus colegas, dos vínculos que você criou durante a vida. E as questões sociais e culturais, né? Então, cada cultura traz alguns modelos de atuação que a gente tem.
Então, a cultura também é determinante nesse processo da espiritualidade, na constituição da nossa espiritualidade. A gente não tem como passar por isso, como negar isso, né? E, óbvio, a nossa personalidade, as nossas vivências, elas fazem com que a gente consiga atuar na nossa espiritualidade de maneira mais própria. Ou seja, a gente também escolhe aquilo que a gente quer acreditar de acordo com aquilo que a gente foi se tornando durante o tempo, com aquilo que a gente foi construindo durante o tempo. Então, todas essas questões, elas se misturam muito para que a gente crie a nossa espiritualidade. E, claro, né, a pergunta: existem intervenções possíveis diante da espiritualidade não religiosa? Sim, existem. Eu acho que hoje, no dia inteiro, no programa de vocês, vocês falaram muito sobre essas intervenções. Mas a maior intervenção é a reflexão sobre os aspectos que a gente vê daquele paciente, aquilo que ele traz para a gente. São as respiradas que a Regina falou, né? A gente precisa respirar, entender, se colocar e se colocar de acordo com aquilo que o paciente trouxer para a gente. Independente das nossas crenças pessoais, a gente não tem como transpor isso para o outro. Por mais que a gente acredite que aquilo seja positivo. Mas o que é positivo para mim, às vezes para o outro, não existe essa possibilidade. Tá? Cada um interpreta as coisas da maneira que lhe convém ou da maneira que cabe, que pode. Tá? Bom, então eu acho que essas reflexões iniciais são importantes para a gente começar a falar um pouquinho. Bom, e aqui, no livro de Espiritualidade em Oncologia, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso, né? Sobre as intervenções na espiritualidade não religiosa. E aqui traz essas demandas que são super importantes e que a gente tem que fazer essa reflexão, né? Será que essas são demandas que são de espiritualidade não religiosa? Né? Ou a religiosidade entra em todos esses campos de maneiras diferentes, né? Eu costumo dizer que cada paciente que a gente atende é um livro novo que a gente abre. Cada porta de quarto que a gente entra é um livro novo que a gente abre. A gente tem uma base teórica, mas essa base teórica ela só vale se você conseguir desenvolver isso com aquele paciente naquele momento, no momento da crise existencial, às vezes, né? Então, por exemplo, um paciente que se depara com esse real da doença, ele começa a ter novos projetos existenciais ou a perda daqueles projetos existenciais, né? Então ele começa a pensar assim, por exemplo, o que vai ser da minha vida depois que eu morrer? O que pode acontecer daqui para frente? Né? Como as pessoas podem reagir à minha falta? Será que eu vou fazer falta? Isso são questões existenciais muito fortes e que demandam um acolhimento, demandam uma disponibilidade do sujeito que se propõe a trabalhar na área da saúde enorme também. Esses projetos existenciais, eles são fundantes no psiquismo da pessoa e eles são fundantes de toda a história que esse sujeito construiu durante o tempo. Né? Ou seja, eu fiz uma série de coisas na minha vida, eu trabalhei, eu estudei, eu casei, eu descasei, eu fiz uma série de coisas pautado nas situações de vida que iam ocorrendo. E aí, quando eu olho para trás, numa situação, às vezes, né, que o fim de vida, que a possibilidade de final, de desfecho, está bem próxima, quando eu olho para trás e eu falo assim, puxa, será que eu deveria ter descasado? Será que eu deveria ter separado? Será que eu deveria ter brigado com aquela pessoa? Será que eu deveria mesmo ter trabalhado tanto que eu trabalhei? Quando a gente faz esse tipo de questionamento, é quando a gente começa a entender que as preocupações existenciais elas estão aí. E muitas vezes, o profissional de saúde, diante desse tipo de coisa, congela. Ele fala, nossa, e agora? O que eu vou falar? Por exemplo, alguns profissionais aqui já tiveram a possibilidade de ouvir a seguinte pergunta. Mas eu vou morrer mesmo? E se eu morrer? O que pode acontecer daqui? E aqui, essas preocupações, elas são muito difíceis de responder e a gente tem o intuito de responder às vezes. O que é cair num grande erro? A gente não tem que responder. A gente tem, na verdade, que acolher, entender,
fazer a revisão do histórico de vida desse sujeito, porque ele precisa pegar os próprios ganchos para dar conta daquilo que ele está vivendo. Nós não somos prescritores de resposta. Nós estamos aqui muito mais como pessoas que acolhem no sentido de ouvir, de estar, que às vezes a família não tem condição de fazer isso, que às vezes um outro membro da equipe de saúde não tem condição de fazer isso. Mas sim as pessoas que se propõem a trabalhar com temas como espiritualidade, cuidado paliativo, né? No caso da psicologia hospitalar, nós somos pessoas que somos formadas para ouvir, tá? Aqui o sentimento de abandono, que também é muito comum, porque assim, quando você fica doente, tem sentimentos de abandono de todos os lados. Aquela pessoa que começa visitando você, quando você fica muito tempo no hospital ou institucionalizado, aquelas visitas vão se espaçando, as pessoas também vão fazendo as suas próprias coisas, vão retomando sua vida, e você fica, né? Ou a sensação de abandono por um Deus que você acreditou durante toda a vida, e que como que ele pôde fazer isso comigo? Como? Tem fulano que é ruim e não acontece nada disso? Mas por que comigo? Né? A sensação de abandono entra também e linka com essa preocupação existencial. Né? A raiva, né, que é uma das etapas do luto. A raiva também pode ser algo muito comum que acontece com esse sujeito. E é a raiva de tudo. É a raiva de Deus. É a raiva do médico que descobriu a doença, porque tem aquela coisa, quem procura acha. Né? Então, é o médico que descobriu a minha doença. Eu vou procurar 3, 4 opiniões, às vezes, para ver se isso é válido. Tá? Então, essa raiva ela é também inerente ao processo. A gente precisa vivenciar essa raiva para dar conta. Então, muitas vezes, né, quando me chamam, falam assim, Caio, você pode passar lá porque fulano está chorando. Mas o que aconteceu? Ele acabou de descobrir o diagnóstico. Que bom que ele está chorando. Ele precisa chorar. Quem que descobre um diagnóstico e não chora? Né? Quem que descobre, porque assim, uma doença como uma doença oncológica, por exemplo, ela ainda tem essas questões socialmente construídas, então é um atestado de óbito junto com o diagnóstico. Esse sujeito, ele está saindo de tudo que ele planejou, ele está saindo do lugar de pessoa para se tornar doente. Né? Então, quando você ocupa o lugar de doente, muitas coisas são tiradas de você. As suas responsabilidades são tiradas de você. Às vezes, pessoas são tiradas de você. Tá? Então, por que não ter raiva? Por que não chorar? Seria estranho se não chorasse. Aí fala, vamos chamar o psiquiatra porque ele não está chorando, talvez. Né? Porque a gente precisa tentar cuidar disso. Essa pessoa está num sofrimento existencial que é natural e inerente ao processo. A desesperança, né, dependendo de como o curso da doença se deu, é muito natural, né, também chegar num momento de desacreditar de tudo, né, de olhar para trás e falar, agora já não tem mais por que fazer alguns projetos de curto prazo que eu tinha para fazer, pensar nesses projetos de curto prazo ou de longo prazo, né? Tem coisas que acabam fazendo com que a gente desista. E desistir também, às vezes, é um sintoma que a gente precisa cuidar. Tá? O luto e a perda, que eu acho que luto e perda é uma coisa que também está muito no que eu estou dizendo aqui para vocês, né? E é algo que a gente lida o tempo inteiro. E a espiritualidade, às vezes, ela é aguçada dentro do processo de luto. Em várias partes desse processo de luto. Ela pode ser aguçada ou ela também pode sumir. Né? Não digo sumir de maneira permanente, mas ela pode dar uma baixada nesse meio tempo. Né? O luto, ele envolve diversos aspectos aqui que dariam, sei lá, dar um simpósio inteiro. Né? Então, é um tema muito, muito grande. A culpa, a vergonha relacionadas ao passado também. Então, quando a doença chega, a gente começa também a rever tudo aquilo que a gente fez. Será que eu fiz alguma coisa que não coube? Por que que eu não fiz determinada coisa? Por que que eu neguei tal coisa para determinada pessoa? Né? São dores que começam a aparecer. E a necessidade de perdão. Né? Eu perdoando pessoas e as pessoas também me perdoando. Né? O perdão, eu acho que é a forma mais elevada de relação. Às vezes a gente precisa perdoar, a gente precisa ser perdoado. Claro que ninguém aqui é elevado o suficiente, às vezes, para perdoar, né?
mas a gente precisa, porque isso é um movimento interno que ajuda a gente a fechar alguns ciclos. E fechar ciclos não é uma coisa ruim, fechar ciclos é necessário, até para que outros comecem, tá? Bom, então aqui um tema que eu quis trazer, que eu acho que é muito importante e que poucas vezes a gente fala, é, entre aspas, na verdade, uma religiosidade híbrida. O que poderia ser isso, né? Muitas vezes, quando o paciente entra numa situação de adoecimento, às vezes numa fase final de vida, quando esse paciente ele se depara com um real que ele não pode curar, muitas vezes, porque a medicina atual ela tenta curar as dores da alma, as dores do corpo, né? Mas quando ele se depara com esse real que não tem uma cura, muitas vezes, a espiritualidade ela pode vir por diversas vias. Aquela pessoa que tinha um viés católico, evangélico, que seguia determinada regra, budista, enfim, a religião que ele seguia enquanto instituição. Às vezes, essa religião ela tem que aparecer agora por múltiplas vias, porque diante da doença eu começo a angariar diversos outros aspectos de outras religiões, símbolos de outros lugares, ou símbolos que eu mesmo posso criar. Então, muitos de vocês que trabalham com pacientes já devem ter visto, por exemplo, um paciente que entrou no tratamento falando, olha, eu vou fazer isso porque Deus é assim, blá, 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 minha religião faz isso, isso, isso. E às vezes, com o avançar das coisas, fala assim, esse final de semana eu fiz uma cirurgia espiritual. Faz. Ele vai aonde tiver que ir para fazer a cirurgia espiritual dele. Embora ele seja budista, mas ele vai fazer a cirurgia espiritual dele. Né? Ou se não, nossa, mandaram eu fazer uma oferenda para Iemanjá. Fui lá e fez a oferenda para Iemanjá. A busca pela cura, a busca pela redenção, a busca pela tranquilidade, às vezes é uma coisa que transcende as barreiras da instituição religiosa. E é com isso, às vezes, que a gente tem que trabalhar. Quando a gente fala dessa religiosidade híbrida, a gente tem que pensar que isso é religiosidade ou isso é espiritualidade? Ou é as duas coisas? Né? Quando eu falo, por exemplo, de espiritualidade não religiosa, às vezes a gente pode colocar dentro da caixinha e falar assim, espiritualidade religiosa é aquela que o paciente consegue acessar o sagrado, o transcendente, por via dessa religião. E uma religiosidade híbrida, será que é uma espiritualidade religiosa ou não religiosa? Caio, mas se usam símbolos, então é religiosa. Será? Porque os símbolos também são construídos por nós. A gente acredita na parte da Bíblia que mais faz sentido para mim. Não em todas as vezes. Né? Então a gente faz a nossa espiritualidade à nossa forma. E às vezes ela tem cara de religiosa, mas nem sempre ela precisa ser religiosa. Tá? Então, o momento da doença é exatamente isso. Às vezes a gente questiona crenças já consolidadas, insere outras, se despede de outras. Né? Então, a gente fala que espiritualidade é algo que transcende a religiosidade, na verdade. E, claro, essas demandas sociais também que afastam o sujeito de uma espiritualidade religiosa. Né? Então, aquilo que ele esperava, às vezes, da comunidade dele, que fizessem com ele, que ajudassem ele no momento do adoecimento, aquilo às vezes não chega. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas às vezes algum líder religioso não pode entrar no hospital porque tem energias assim, assim, assado. Mas espera, eu não posso sair do hospital. Por que ele não pode entrar no hospital para me ver? Isso pode causar um abalamento dessas crenças consolidadas também e que elas têm um viés social que a gente não pode ignorar. Todas as religiões têm um viés social. Elas foram criadas também para uma contenção social e também foram criadas para amenizar as dores causadas também pelo social. Tá? E as etapas do desenvolvimento como determinantes do exercício da espiritualidade. Uma criança, às vezes, ela tem a espiritualidade aguçada pelas crenças que ela cria a partir de um desenho, que ela cria a partir de uma fala de um amigo. A coisa da estrelinha não é religiosa. A coisa da estrelinha é a crença da criança, é aquilo que ela consegue conceber naquele momento e que não é religiosa. Né? Foi para o céu, nem todo céu é católico. Tá? Às vezes o céu para a criança é só o céu. Tá?
Então, a gente tem que compreender que cada um exerce a sua espiritualidade com a religiosidade ajudando ou com religiosidades ajudando. A gente tem que ajudar a partir da crença daquele sujeito. E aqui existem algumas técnicas, né, de comunicação terapêutica que vocês já devem conhecer um pouco. Então, fazer essa revisão de vida com o sujeito, né, conversar com ele sobre aquilo que ele foi, trazer a autonomia, a potência dele, porque ele pode. A gente pode até o último dia. Até o último momento de consciência, a gente sempre pode. A gente pode com quem a gente ama, a gente pode com a nossa equipe, a gente pode nas nossas decisões, tá? O exercício do silêncio. A gente tem que saber fazer silêncio. O silêncio, às vezes, é uma das maiores intervenções. E é um silêncio que tem que ser convidativo, tem que ser um silêncio que propicia, às vezes, uma fala, ou que propicia um silêncio confortável da parte do paciente. Silêncio é uma das melhores técnicas, se você souber usar bem. A presença compassiva, então estar presente é muito necessário e de uma forma por inteiro, empática. A gente precisa fazer isso com um paciente que está numa dor existencial muito grande. E aqui as modalidades de terapia, né? Na verdade tem a terapia da dignidade e a psicoterapia centrada no sentido, mas aqui eu falo que todo contato que for genuíno tende a ser terapêutico. Então, se ele for genuíno e se ele for ético, prezando pelos princípios que a Regina falou aqui, prezando por um trabalho com treinamento adequado, todo contato é terapêutico, né? E é terapêutico quando o sujeito consegue te mostrar que foi terapêutico. Ele consegue com o silêncio dele, ele consegue com o afastamento dele das dores dele. Quando a gente consegue promover isso, pelo menos minimamente, está sendo terapêutico, tá? E aqui eu só ressaltei um pouco das modalidades das perspectivas de preservação de dignidade, porque eu acho que é isso que a gente tem que ter em todas as nossas intervenções. Então, é propiciar a continuidade de si mesmo, a preservação dos papéis sociais que essa pessoa desenvolveu durante a vida, porque ela ainda pode ter esses papéis, a doença não tirou quem ele é, o legado que ele vai deixar para essas pessoas, manter o orgulho, né? O orgulho que eu digo é no sentido de que ele é uma pessoa que tem as próprias características, que tem as próprias vontades, isso é importante de ser mantido. Manter a esperança, a autonomia, o controle, né? O controle de algumas coisas, a resiliência, o espírito de luta, é isso que a gente precisa ajudar o paciente a alcançar. E só para fechar, essas daqui eu acho que são as coisas essenciais para abordar um caso de espiritualidade não religiosa, né? Então, essa formação competente em espiritualidade e saúde, sim, né? Porque para a gente abordar, a gente tem que ter essa formação. Uma postura empática, ou seja, estar com seu paciente por inteiro, entender a história dele, fazer parte disso, claro, sempre de uma maneira ética, a ponto de não transgredir, né, alguns espaços. Disponibilidade interna, ou seja, querer fazer isso de verdade, senão não precisa nem começar. Promoção e ações a fim de assegurar o bem-estar desse paciente. Envolvimento genuíno no cuidado, né, e a compreensão das próprias limitações. Se eu não dou conta, se aquilo para mim é aversivo, eu não vou. Eu troco o caso, eu passo para alguém. Isso é muito importante, essa troca é necessária. Porque se você reconhece os seus limites, você está cuidando do seu paciente também. Tá? Pessoal, é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Obrigado e bom resto aí de simpósio.